Shalom pessoal, saudações de paz a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. No vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de exposições bíblicas sobre as doutrinas eternas. A nossa série, fizemos aqui a exposição de 2 vídeos, onde foi falado sobre a doutrina bíblica da eleição. O segundo vídeo foi falado sobre a doutrina bíblica da predestinação e hoje falaremos aqui sobre a doutrina bíblica da justificação pela fé. E eu te convido para a leitura de 2 textos, de um texto, basicamente, de Romanos capítulo 3, e 2 versículos bíblicos para a nossa exposição. Se encontra no versículo de número 19, versículo 9 e versículo 23, que diz assim: Então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto o judeu como o grego estão todos debaixo do pecado. Verso 23. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Apenas esses 2 versículos para a nossa meditação. Romanos 3, 19 a 20 é o ponto apicial ou crucial do argumento de Paulo. Partindo do princípio do capítulo 1, verso 18, e 3, verso 8, onde Paulo diz o verso 18: Pois a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que impedem a verdade pela sua injustiça. E por que não dizemos, como alguns afirmam com calúnia, que dizemos, façamos o mal para que venha o bem, a condenação destes é merecida. Então aqui o apóstolo Paulo, de forma implícita, ele conclui que tanto judeus quanto gentios estão sujeitos ao pecado, pois procuram guardar as estipulações da lei, da antiga lei, isso é o judeu por meio da Torá, e o gentio por meio dos pontos que a lei natural, ou nós poderíamos até falar da lei noaica, a aliança que Deus fez com Noé, o princípio universal que Deus deu a Noé, que se aplica a todos os seres humanos que viveram sem a lei, sem a Torá escrita, que também tinham bastante similaridade com a lei de Moisés. Então, tanto o judeu que vivia sobre o regime da Torá de Moisés, como o gentio que viveu sobre a aliança noaica, eles tinham pontos em comum no que diz respeito ao cumprimento da lei. Mas o apóstolo Paulo mostra de forma implícita que tanto judeu quanto gentio, eles estão debaixo do pecado no que diz respeito às exigências da lei. E, contudo, tanto judeu quanto gentio são culpados diante de Deus, pois são escravos do pecado. E aí o apóstolo Paulo vai mostrar aqui, em Romanos 3, 19 a 20, 9 a 20, que ele retrata um mundo sob o julgamento de Deus, diante de Deus, e mostra que todos estão diante do tribunal celestial. E para isso, nós podemos começar aqui como o apóstolo Paulo, para demonstrar esse fato para o seu judeu interlocutor, ele mostra, a primeira coisa, a acusação. E aí no versículo 9 está escrito: E então somos superiores a ele? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Então aqui o apóstolo Paulo mostra, em cores fortes, que o judeu que está alegando ser superior ao gentio no que diz respeito à lei, o apóstolo Paulo responde que não. Já foi demonstrado aonde? No versículo 8, não só no versículo 8, mas em todo o capítulo 3, bem como o capítulo 2, que o judeu está na mesma condição do gentio. Então não há aqui distinção entre judeu e gentio. E o apóstolo Paulo, ele dá uma prova para o judeu interlocutor de que realmente ele está debaixo da acusação. Nos versículos 10 a 18, o apóstolo Paulo, ele mostra aqui vários textos ou vários intertextos do Antigo Testamento em que o perverso, isso é, o judeu perverso, que não cumpria a Torá, isso também pode se aplicar ao gentio, mas como trata de textos do Antigo Testamento, vamos falar aqui do judeu.
mostra aqui vários textos do Antigo Testamento em que o judeu perverso perseguia o judeu piedoso, o judeu justo. E esse judeu impiedoso, esse judeu injusto, ele estava debaixo da ira da lei, das maldições da lei, justamente pela sua falta de postura em cumprir as leis ou viver debaixo desse regimento. E aqui o apóstolo Paulo mostra para o judeu, tirando textos extraídos do Antigo Testamento, para formar um argumento para o judeu que todas as perseguições do Antigo Testamento em relação aos textos que ele coloca eram cometidos por judeus perversos que não cumpriam a lei. Veja agora na sua tela os textos bíblicos. Paulo coloca o Salmo de número 14, verso 1 a 3. E esses versículos, eles estão relacionados com o versículo 10 e 12 do capítulo 3. Depois o apóstolo Paulo usa os Salmos de número o Salmo 105, verso 9, e ele faz um paralelo com Romanos, com a citação dele, com a argumentação dele, no versículo 13, que fala da garganta deles é um sepulcro aberto. Paulo usa o Salmo 140, verso 3, e ele continua o paralelo argumentativo com Romanos 3, verso 13. Paulo cita os Salmos 10, verso 7, e continua a argumentação no versículo 14 a 16 de Romanos. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés se apressam para derramar sangue. Nos seus caminhos, a destruição e miséria. Finalmente, Paulo cita o profeta Isaías, no capítulo 59, verso 7 e 8, e argumenta em Romanos 3, verso 17, quando diz: e não conheceram o caminho da paz. E finalmente, em Salmos 36, verso 1, Paulo argumenta em Romanos 3, verso 18, onde diz: não possuem nenhum temor de Deus. Então o apóstolo Paulo usa esses intertextos para demonstrar que aquele que vivia sobre o regime da lei, ele não atendia às exigências da lei. Logo, se ele não atende às exigências da lei, ele é culpado. Ele está debaixo das maldições da Torá, que Moisés prescreveu em Deuteronômio. Então o apóstolo Paulo está aqui mostrando no versículo 9 a acusação que recai sobre judeus e gentios, e o judeu argumenta, se justificando, e Paulo mostra a prova de que o judeu que está justificando a si mesmo com base na Torá e está usando a sua língua para o mal, dentro dos textos que Paulo cita, ele é reprovado pela própria Torá. Então a Torá não soluciona o seu problema. Antes, ela realça o seu problema e o acusa diante do tribunal de Deus. E, em terceiro ponto, o apóstolo Paulo demonstra o veredito. O veredito é: todos são culpados diante de Deus. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Pois a própria lei, de alguma forma, ela sofre uma interferência por causa do pecado. O que eu quero dizer com isso é que a lei ela é boa, ela é santa e justa. Entretanto, ela não soluciona o problema do pecado. Antes, ela leva à solução. Ela não é a salvação, mas ela conduz à salvação. Então Paulo mostra que, em vez da lei levar à obediência, ela realça a desobediência, porque ela desperta o pecado no coração do judeu e ela desperta o pecado no coração do gentio, porque ambos têm uma lei e ambos têm pontos parecidos nesta lei Torá escrita, lei interna para com os gentios, que elas encontram respaldo na Torá de Moisés para com o gentio, no que diz respeito ao cumprimento e descumprimento. Então Deus tratou os dois de forma diferente, porém com a mesma finalidade: mostrar que a lei não resolveria e não solucionaria o problema do judeu e do gentio. Então, como a lei ela não soluciona o problema, o apóstolo Paulo diz no versículo 19: ora, sabemos que tudo que a lei diz é para os que estão debaixo da lei que ela diz, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Exatamente isso que eu quis dizer. Então, se a lei não salva e se a lei não resolve o problema do pecador,
qual é a solução? Em primeiro lugar, a solução ela vem de fora. A solução ela vem de fora. Romanos 3, verso 9 e 10 diz assim, ó, o judeu pergunta, então somos superiores a ele? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto os judeus como os gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Veja, todos estão debaixo do pecado, todos estão debaixo do pecado. Então a solução não pode vir de dentro. A solução não pode vir da lei. A solução não pode estar no mundo. A lei não pode solucionar esse problema por causa do efeito do pecado que faz com que ela mostre que o pecador é condenado. Então, a solução ela vem de fora. Ou seja, a solução vem depois de entendermos que a universalidade do pecado faz com que todos sejam culpados diante de Deus, conforme o versículo 19. Que a lei, ela mostra que o pecador ele deve ficar calado diante do julgamento de Deus, diante da justiça de Deus contra os seus pecados. Então, como a solução não está dentro, ela vem de fora. De que forma? Com o conhecimento de que a lei não salva, porque a sua finalidade não é essa. Então, não há nenhum problema com a lei, porque ela é boa, santa e justa. Logo, todo esforço para querer ser salvo pela lei é um prejuízo ou é inútil, porque ela não salva. Versículo 20 diz o que eu estou demonstrando. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, então se esforçar para guardar a lei para ser salvo é inútil, porque nós somos salvos para guardar a lei e não porque guardamos a lei. Guardamos a lei porque somos salvos e não seremos salvos porque guardamos a lei. Quando Jesus nos salva, quando Deus nos salva, o Espírito Santo ele imprime a Torá de Jesus Cristo em nossos corações e nos leva ao cumprimento dela, e não o contrário. Então nós temos que mostrar a solução de que forma? Mostrando como Deus lida com o problema do pecado. Versículo de número 21 diz, mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Duas coisas nos chamam a atenção aqui. Primeiro, a justiça salvadora de Deus independe da guarda da lei. E isso é testemunhado. Sem lei se manifestou a justiça salvadora de Deus. Ou seja, não é por você guardar que você vai ser salvo. Mas independente de você guardar, pela fé no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Então passará a guardar a lei. Segundo ponto é que a justiça salvadora de Deus independe da guarda da lei. E isso é testemunhado pela lei e pelos profetas, Romanos 3:21, como lemos. Ao que significa que a forma como Deus haveria de justificar o mundo já estava escrito na Torá e nos profetas. Ou seja, o conceito de salvação pela fé já estava nas Escrituras. Já está lá, é só voltarmos e meditar com calma e ver que Deus haveria de justificar o mundo pela fé no seu Filho e não pela lei. Abacuque 2, verso 4, ele diz que o justo viverá por sua fé. Claro, viverá por sua fé com base na verdade, no conhecimento da verdade. Então, o problema como Deus lida com o problema do pecado é manifestando uma justiça que independe da lei. Porque se todos estão contaminados e a lei não salva, não soluciona o problema, então a solução vem de fora. Deus trazendo uma justiça independente da lei, que é a justiça que vem por meio da fé. E para finalizarmos aqui essa introdução, a justiça de Deus ela é recebida pela fé. O versículo 22 diz, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. A justiça humana é insuficiente para salvá-lo. Então Deus revelou uma justiça que veio por meio da fé em Jesus Cristo. Deus trouxe uma justiça que veio de fora, porque o mundo está em corrupção. O judeu, o gentio, todos estão diante de Deus como pecadores. A lei exige a punição deles por não ter a capacidade de cumprir os regimentos da lei. Então, Deus traz uma justiça salvadora, uma justiça que vem de fora, que independe da lei, para guardar, para a salvação,
e agora ela pode ser recebida por todos. Por que por todos? Porque o problema do pecado é global, é universal. Não é individual, não é partidário. O problema do pecado é universal. Então, se o problema do pecado é universal, a expiação, a justificação também o é. Em que sentido? Em que sentido que é disponível a todos, mas a aplicação se dá àqueles que creem. Então, aqueles que creem são justificados pela fé em Jesus Cristo, pela morte do seu Filho, como resgate do pecador, a compra do pecador do pecado. Ele passa de um senhor que é o pecado para um senhor justo e santo que é o Senhor Jesus Cristo. Então, nesse aspecto, a expiação ela é ilimitada. Ela abrange a todas as pessoas indistintamente e ela é suficiente àqueles que creem. E observe que a justificação é um ato forense. É um ato que Deus decreta o ímpio justo. Ninguém está acima da lei, mas aquele que está acima da lei, ele pode fazer o que ele quer. Então, diante do tribunal de Deus, ele justifica aqueles que não viveram pela lei, ou não vivem pela lei, mas vivem pela fé. Deus justifica ele, torna ele justo. E aqui nós temos uma imputação. Nós temos um retrato de duas imputações. Temos a imputação do pecado de Adão em nós, universalmente, e temos a imputação da justiça de Cristo pela fé em nós. Ou seja, o problema do pecado é solucionado por uma justiça que vem de fora. Uma justiça que vem pela fé, que vem de Deus. O problema do pecado universal, ele é resolvido pela justificação, pela fé no sangue de Jesus Cristo. Então, ela é suficiente para todos aqueles que creem. Portanto, este é o vídeo de hoje. Que Deus lhe abençoe a sua vida. Espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Shalom.